tarde, que bom estar com vocês. A vida é uma festa e nessa festa da vida, cada pessoa, ele é um ator, uma atriz. Então, você que gosta de ler, que gosta de ouvir coisas boas, hoje vai assistir uma entrevista maravilhosa com o professor Rodrigues. E olha, filma lá, Loja 10, Livraria Mente Positiva, aqui você já conhece. Essa é uma nova entrevista, não é aquela, essa é outra, entendeu? Então, vale a pena, né? Hoje você está me vendo de óculos, sem óculos, óculos aqui, óculos ali, chapéu aqui, chapéu ali, porque a vida é uma verdadeira festa. Infelizmente hoje, no planeta que nós estamos, aí eu lhe pergunto, você acha que ler deveria ser proibido? Inclusive existe até na internet um vídeo que já não é da agora, que já é de muito tempo. Ler deveria ser proibido, você deve ouvir esse site. E outra coisa, que ler se torna uma pessoa perigoso. E é o que eu digo, filma aqui, ó, livro, isso aqui é armamento bélico, incomoda, incomoda. Por que eu sou proibido de entrar em muitos lugares para expor? O que é que vocês acham? Será que o povo não pode ler? Então vamos proibir a leitura? Hoje nós vamos entrevistar o professor Rodrigues. Mas graças a Deus, gente, tem tanto lugar que abre as portas para a gente chegar, para a gente expor os livros. Infelizmente, aqueles que ainda não deixam, um dia eles vão acordar, porque o tempo cura tudo. Vem que é bom, vem que é bom. E hoje nós vamos entrevistar o professor Rodrigues. Boa tarde, professor. Boa tarde. Como é que está? Tudo jóia? Professor Rodrigues, como é o nome completo? Agenor Rodrigues Silva. Que maravilha. Eu gostaria que o senhor colocasse um pouco da sua trajetória. O professor Rodrigues é professor de língua portuguesa e língua francesa. Fala um pouquinho da... Aí o senhor pode expor várias áreas, vamos falar também sobre a nova ortografia, qual a sua opinião. Fala um pouquinho para as câmeras, por favor. Bom, em primeiro lugar, conforme foi combinado, eu vou abordar a questão dos 50 anos de estudo da onomástica. Maravilha. A onomástica é o estudo geral sobre todo aspecto dos nomes próprios. Infelizmente, nossa sociedade aprende na escola, desde o primário, que só existem dois tipos de nomes próprios, de pessoas e de lugares. Totalmente errado. Bom, até um barzinho, se você colocar o nome Bar da Chica, é nome próprio. Porque o nome próprio é o mesmo nome comum com uma função especializada. Então eu comecei esse estudo, por incrível que pareça, eu sempre costumo contar nas reportagens, quando eu estava no segundo ano primário, folheando aquela folhinha do Sagrado Coração de Jesus, da editora Vozes, que é muito conhecida, até hoje continuo publicando. Então lá embaixo tem assim, todo dia tem santos padroeiros. Atualmente eles reduziram assim, de santos. Então ali eu comecei a observar os nomes e sobrenomes que apareciam ali e comparando com os nomes e sobrenomes que eu via das pessoas conhecidas, de modo geral, dos meus colegas de internato. Eu estudava no internato na época. E a partir daí me despertou o interesse de estudar nome próprio. Então durante esses 50 anos, infelizmente, eu tinha tido muita decepção, tenho tido algumas vitórias, não vou negar, mas tenho tido muita decepção porque, por incrível que pareça, o Brasil é o único país do mundo que enfrenta sérios problemas de onomástica e não percebe. Parece que vive dormindo eternamente em berço esplêndido. Misericórdia, viu? Entendeu? Então, enquanto certas coisas que acontecem aqui, com nomes arbitrários, nomes inventados totalmente de ouvido, colocar nome de monstro, de rio numa criança, ou escrever de 4, 5, 6 maneiras o mesmo nome, nem se pensa isso num país desenvolvido como a Europa, como França, Alemanha ou outros. Então, minha batalha tem sido o tempo todo para sistematizar a onomástica, desde o livro Sistematização da Antroponímia, que por sinal está aqui, com 35 anos de publicado, mas 80% no mínimo está totalmente atualizado. Desde o lançamento desse livro que eu me bato para sistematizar a onomástica, só que encontro mil dificuldades, para mim tudo é difícil, inclusive uma instituição aqui que tinha a obrigação de apoiar, não me apoiou, chegou ao ridículo de dizer que o projeto era irrelevante.
Peço só para não citar nomes. Claro, né? Justamente por isso. Bom, mas eu vou retornar essa mesma entidade com outra tática, vou vencer pelo cansaço. É verdade. Porque realmente, enquanto na Alemanha, por exemplo, na cidade de Lipsia, existe até mestrado ou doutorado, não me lembro bem, em onomástica, aqui até os doutores e mestres de letras nem sabem que bicho é esse. Agora uma pergunta, nesse caso, a culpa é na formação de muitas pessoas, é um preconceito, agora será que outros estados do Brasil essa visão não é mais aberta, professor? Não, aqui no Brasil todo lugar é igual, infelizmente. Infelizmente. Eu já né? estive em 7 estados e acompanho tudo que acontece no Brasil todo nessa área. É um problema histórico que começou em 1931. É uma característica, como disse, do Brasil. Começou com um grande equívoco na reforma ortográfica de 1931, porque a reforma de 1911 da língua portuguesa só valeu para Portugal. O Brasil não acompanhou. Quando foi em 1931 que o Brasil realmente resolveu a fazer sua reforma ortográfica, cometeu um grave equívoco. Incluiu os nomes próprios como exceção à regra geral do idioma. Aí começou o problema até hoje. Quando foi em 1943, ao invés de ele corrigir o erro, ele simplesmente reforçou. E aí pronto. Primeiramente, então, o problema é da grafia. Depois é da forma, que infelizmente muitos gramáticos não separam forma de grafia, são coisas distintas. E então a tendência foi cada vez piorar. Alguns autores isolados já tentaram chamar atenção, mas nunca houve até agora um estudo sistemático, sério, que chamasse a atenção do Brasil todo. E é isso que eu estou procurando fazer, apesar de toda a dificuldade. Inclusive, através da internet, eu estou começando. Correto. Inclusive, esse vídeo que vocês estão vendo, né, com a autorização do professor Rodrigues, no YouTube, as pessoas vão passar pelo Facebook, então vamos divulgar isso aí, vamos passar para os nossos contatos fora do Brasil também. Então, gente, professor, está interligado a minha pergunta agora. O senhor a gente vê o brasileiro ler tão pouco, isso também é um absurdo, né, professor? É assim, nós temos o brasileiro, de modo geral, tem uma preguiça muito grande de ler. Eu costumo dizer às pessoas que a leitura é a base de todo o desenvolvimento. Intelectual, físico, psicológico, sentimental, todo. Quem não lê, mal fala, mal olha, como é que diz o mal fala, mal ouve, mal vê. Isso. Essa é a maior verdade. Então esse assunto de onomástica está ligado a tudo isso. Correto. Entendeu? Mas deveria ser proibido, professor? Deveria, porque as pessoas dizem que tudo que é proibido é mais gostoso, né? Porque, inclusive, lá no YouTube tem um vídeo que outras pessoas postaram que é fantástico. Ler deveria ser proibido. Gente, misericórdia, professor, ainda nos dias de hoje, eu sou proibido de entrar em muitos lugares e às vezes quando entro é com a maior dificuldade. Aí eu pergunto, será que muitas pessoas em outras vidas foram contra a leitura e voltaram revoltados nessa? Só parece, né? Só parece, né? É um negócio inacreditável. Porque, se fosse para vender em muitos lugares bebida alcoólica, mas quando você vai levar livros com preços acessíveis, ainda você encontra essas barreiras todas, aí você fica se perguntando o que é que está acontecendo? Por incrível que pareça, há alguns anos, acho que tu te lembras, eu criei um pequeno boletim cultural chamado O Pensador. Eu lembro, Eu desisti de vender, porque na época eu cobrava R$1, às vezes ia 3 vezes para cobrar a pessoa. Imagine. Então, financeiramente não compensava. Correto. Infelizmente, eu adoro escrever, tu sabes muito bem. Até hoje eu tenho arquivado boa parte desses números. Uma parte, primeiro, infelizmente, uma determinada pessoa destruiu, né? Mas a segunda parte, que foi a segunda fase, eu tenho toda guardada. Eu adoro escrever, nasci para ensinar, falar a verdade, mas não compensava financeiramente. Professor, se alguma editora se interessar pelo seu trabalho em colocá-lo a nível de circulação nacional, como ela pode entrar em contato com o senhor? Por gentileza, deixe o seu blog, o seu telefone, e-mail, para que as pessoas possam entrar em contato com o senhor. Não há dúvida nenhuma, inclusive eu estou procurando isso mesmo. Eu já fiz várias tentativas nesse sentido há uns certos anos, mas naquela época também eu tinha menos condições do que tinha hoje. Hoje são poucas, são fracas, mas são melhores do que naquela época, né? Enquanto o telefone é 75 3487 7340.
O blog é comunicação24horas.blogspot.com. comunicação24horas.blogspot.com. E o correio eletrônico é radialistarodriguesilva@gmail.com. Outra coisa, o professor também ele é jornalista, né, professor? Radialista. Embora tenha experiência também como jornalista. Correto. Mas eu sou formado mesmo em radialismo. Uma pergunta, hoje no mundo, parece que as coisas, e no Brasil não é diferente, parece que as notícias negativas sempre levam uma eloquência maior. Quando você vê muitas vezes, salvo exceções, né, gente? Claro. Agora, quando você vê uma notícia boa, ela vem lá naquele jornal, em último, pequenininha, quase que ninguém percebe. E pode observar, a notícia negativa, ela faz um estrondo. Como já dizia uma pessoa amiga, sangue muitas vezes da notícia, da audiência. Até quando vamos parar, professor? Nós estamos em 2012 e o senhor acha que a humanidade muitas vezes não tem essa percepção? Será que o povo não quer ouvir as notícias boas com mais frequência, né? Espaço, até um exemplo, espaço para o senhor e da entrevista são poucos. É um absurdo. Agora, a tragédia está aí. Infelizmente, isso decepciona o senhor? Não há dúvida. Inclusive, eu como radialista tenho sempre falado desse assunto. Eu, por exemplo, eu nunca me preocupei em dar certo tipo de notícia. Inclusive, eu acho que a maioria das notícias policiais deveriam ficar circunscritas à família e a outras pessoas envolvidas, e não para o público, porque isso, inclusive, faz com que muita gente pense que não adianta se lutar pelo bem, porque o mal está acima do bem. Correto. Parece até, como o senhor falou, que é aquela história, o bem é muito silencioso, né, professor? É aquela história, infelizmente, o bem é silencioso. O senhor vê que Gandhi pregava a não violência, não usava arma nenhuma, conseguiu vencer quantas barreiras, quantas batalhas, e hoje a gente vê muitas vezes um mundo de gente aí armado nas ruas para nos proteger e de repente a violência aumentando. Que pena, né? Que pena. Porque na realidade, mais um dia o povo vai acordar, né, professor? Se não for nessa vida, quem sabe na próxima etapa, né? Aos poucos vai melhorando, não há dúvida. Já esteve pior. Essa é a verdade. Eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais e passasse de repente alguma outra coisa que de repente não foi perguntada para algumas pessoas. Eu gostaria de complementar sobre justamente a questão da ortografia. Por favor. Bom, como eu disse aqui antes de começar a palestra, a questão dos nomes próprios está intimamente ligada à linguagem. São assuntos, vamos dizer, inseparáveis, são irmãos gêmeos. Então, na verdade, no terceiro ano primário, eu já notei a minha grande tendência, minha grande vocação para a área de letras, para a área de comunicação. Então, a partir daí, eu me preocupei com a chamada racionalização da linguagem, que as línguas naturais são altamente ilógicas e bagunçadas. Infelizmente, é uma grande realidade. E não sei se você conhece alguma coisa de Esperanto. A língua Esperanta, por exemplo, deveria ser totalmente apoiada e a maioria nunca ouviu falar. Verdade. Porque é um exemplo de lógica, funcionalidade e simplicidade. Então, com a questão da racionalização da linguagem, pela qual até hoje eu continuo lutando, veio também a questão da sistematização da onomástica, que tudo está ligado. Então, a ortografia atualmente eu considero uma verdadeira irresponsabilidade. Primeiro, é uma grande mentira que nunca houve acordo ortográfico, somente o Brasil está seguindo essa palhaçada. Os outros países todos são contra, nunca se decidiram até agora. E ultimamente eu ouvi na Voz do Brasil que nesse ano vai ser convocada muita gente, muitos grupos, para discutir, porque ninguém está gostando do sistema atual. É uma irresponsabilidade do início ao fim. Nem é etimológico, nem é fonológico, nem é fonético, não é nada. É uma bagunça completa, de modo que eu não sigo esse sistema. Muitas vezes eu faço questão de dizer, não tenho compromisso com o novo sistema ortográfico. Agora, algumas coisas que ele apresentou de novo, eu já segui há muito tempo, porque eu sou um minucioso estudioso de ortografia. Correto. Professor, no caso, a questão do Esperanto ainda não é adotado e pouco divulgado. Existe preconceito contra o Esperanto?
Não, eu não diria que não existe preconceito, é que existe ainda pouco conhecimento do assunto. Pouco conhecimento. Agora sim, pode haver uma certa restrição por entidades internacionais, principalmente certos linguistas que gostam da bagunça, a verdade é essa. Então, eles não aprovam muito o Esperanto. E principalmente por causa do Império dos Estados Unidos. Entendo. Talvez seja a barreira. Mas quanto ao resto não, a maioria que não conhece, porque simplesmente é falta de conhecimento mesmo sobre o assunto. Mas qualquer pessoa que entre em contato com o Esperanto, com a filosofia do Esperanto, sabe que realmente é uma coisa espetacular. Eu mesmo tenho pena de não poder me dedicar mesmo. Eu tenho, claro, toda a base, mas não tenho condições de me dedicar, porque eu mesmo não tenho tempo. O senhor faz palestras também em escolas, em universidade. As pessoas que quiserem convidá-lo, o senhor está... Eu estou disponível, inclusive vou repetir meu telefone. Pois não. É 75 3487 7340. Em Jacobina mesmo, quando eu estive em outubro, comemorando meus 62 anos, Opa. eu proferi uma ótima palestra sobre a comunicação e a informática, entendeu? O avanço tecnológico. Foi muito boa, eu adorei. Também fui convidado para outra palestra, inclusive em centros espiritistas e muitas outras coisas. Então estou disponível a qualquer hora. Professor, a gente vê o seguinte, que antigamente existiam poucos livros e muitos filósofos. Hoje existem muitos livros e poucos filósofos, ou quase nenhum. E aí, pergunta-se, como o senhor vê essa questão? E detalhe, antigamente as pessoas tinham poucos livros e aprendiam até mais, né, professor? Ou havia um interesse maior? O que o senhor acha sobre essa questão? Bom, o problema é que hoje em dia, vamos dizer, as opções ruins, vamos dizer assim, São muitas. Da sociedade são muitas. Então, isso fez com que as pessoas se dispersassem em várias coisas e esquecessem das mais importantes, que é o estudo. Então, outra coisa, antigamente, quando uma pessoa resolvia a escrever um livro sobre o assunto, realmente ele sabia o assunto e sabia a linguagem, sabia como fazer o livro. Hoje em dia, o nível dos livros está péssimo, porque um cara tem dinheiro, simplesmente vai à gráfica, manda publicar tudo que é bobagem. Então, o problema dos livros, por exemplo, no meu caso específico, de língua portuguesa e onomástica, é uma das dificuldades, porque os livros são de péssima qualidade. Isso mesmo. Para concluirmos, você que está aí deve acessar o nosso site www.livrariamentepositiva.com.br. Repetindo, www.livrariamentepositiva.com.br. Livros a partir de R$1. Professor, só para finalizar, o que é que o senhor acha aqui da Livraria Mente Positiva? Vale a pena, quem não conhece, vir aqui para conhecer? Essa livraria é espetacular. Tem de tudo e com promoções maravilhosas. Para todos os gostos, né? Para todos os gostos, para todos os bolsos, né? E eu gostaria de finalizar apenas dizendo que minhas matérias últimas, principalmente sobre onomástica, estão em meu blog, que eu já dei, certo. E estão também no projeto Viva Feira, que é www.vivafeira, Viva Feira, linha diagonal ADM. Está o projeto Viva Feira, que é coordenado pelo Dr. Emanuel Freitas. Uma pessoa também maravilhosa, eu conheço. É agente cultural, entusiasmado, uma pessoa competente. E esse site dele divulga muito a leitura, divulga muito os eventos culturais, artísticos. Parabéns ao pessoal. Eu tenho uma página específica lá nesse projeto Viva Feira. Que ótimo. Atualmente eu tenho escrito pouco, porque eu tenho tido muito problema com a internet, mas a tendência é cada vez mais melhorar. Tá certo. Então, que bom que você está aí, e é sempre bom, você gostaria e vai continuar ouvindo sempre entrevistas positivas, entrevistas que elevam, e o nosso povo precisa justamente disso. As coisas boas precisam ser divulgadas. Quem não lê, mal ouve, mal fala, mal vê. Exatamente. Então, vem que é bom, aqui na Livraria Mente Positiva, repetindo, www.livrariamentepositiva.com.br. Inclusive, fazemos exposições em escolas, universidades, aonde deixam, a gente vai, porque eu não acho nada demais. Professor, o senhor acha nada demais uma instituição colocar a gente para expor os livros? O senhor acha que isso aí vai tirar algum pedaço de alguém? Claro que não. Então, vale a pena
Você que ainda não tem a gente aí na sua escola, na sua instituição, nos chamar, nos convidar para irmos aí fazermos a exposição de livros e não tenha dúvida, o seu público, os seus alunos vão gostar bastante. Muito obrigado, vem que é bom. Agradeço mais uma vez a oportunidade e, como disse, eu estou sempre disponível para explicar qualquer coisa, inclusive mandar textos, cópia de texto, etc.